O pessoal foi dormir numa tensão ontem, se questionando, será que a emissora X foi radical demais ao expulsar 2 integrantes do reality show, enfim, por importunação sexual? Que tipo de lição a gente pode tirar disso? Na visão bem global de um advogado, qual conselho é imprescindível, aproveitando essa deixa, dar? Bom, interessante, obrigado pelo convite. O que a gente percebe é que o que gerou essa comoção toda, essa polêmica toda, primeiro por se tratar de um reality show em que milhões de pessoas assistem diariamente e que tiveram que enfrentar uma situação que não é comum. Não é comum e não pode ser considerada comum, que é errada e que, inclusive, desde 2018, a Lei 13.718, que instituiu no Código Penal o artigo 215-A sobre a importunação sexual. Ou seja, a importunação sexual, pena de 1 a 5 anos, substituiu uma contravenção penal. E tudo surgiu, e aí eu quero deixar claro com essa deixa que você me der, a partir daquele momento em que as pessoas encostavam-se nas pessoas se masturbavam, por exemplo, dentro do ônibus, e aí não tinha punição. O sujeito chegava lá, era uma contravenção, não era nem crime. Essa lei veio e colocou alguns limites. O sujeito não pode, para satisfazer a sua lascívia, que é diferente de uma conjunção carnal, por exemplo, eu olho para a mulher, eu acho a mulher bonita, eu desejo ela, eu vou lá e roubo um beijo dela. Isso é importunação sexual. Ah, eu quero passar a mão nela. Eu estou falando de homem para mulher. Ah, eu vi bonita, achei ela, com o corpo bonito, eu vou passar a mão nela. Não pode. Isso aconteceu. E aí a emissora ela teve que tomar uma medida, por quê? Senão a mensagem que passaria para as pessoas isso não tem problema. Mesmo que a vítima, e aí a questão maior está aí, mesmo eu não achei que foi, mas foi. Tanto que a repercussão que deu nas redes sociais foram muito grandes. A Dani, a mexicana que veio para o intercâmbio no Brasil, chegou recentemente, enfim, hoje cedo, falando com a emissora do México, deixou muito claro que, de fato, ela se sentiu violada dentro da intimidade dela de alguma maneira, só que ela preferiu deixar mais, talvez, velado o que tinha acontecido. O problema é que milhões de pessoas estão vendo, pensando na esposa do outro que tinha pego na bunda dela mais de uma vez. Enfim, sem consentimento, sem nenhum laço estreito ainda, nada. Nem que, enfim. Mas é aquilo, Vanice, o seu espaço e o meu espaço. Eu não posso, para satisfazer um desejo meu, isso é importunação sexual, invadir o seu espaço. Parece uma criança mimada que quer muito esse brinquedinho e que vai pegar porque quer. E aí é cultural. É cultural. Eu sou pai de menina e você é pai de menino. Nós precisamos ensinar, tanto as meninas como os meninos, desde pequeno, os limites, a questão do corpo. Não pode. Eu quero, eu desejo, eu vou pôr. Não pode. Isso tem que ser ensinado desde pequeno, porque é uma questão cultural. Aquela questão em que o homem acha no direito, porque ele acha, e ele achar, isso pouco importa, Vanessa. Porque isso é crime, hoje está tipificado. Além de ser uma questão hoje moralmente incorreta e inaceitável. Tanto que causou essa polêmica e tudo isso, porque é inaceitável. As pessoas viram aquilo e falam, como é que pode o cara... É porque a pessoa que está lá dentro do reality show, ele acaba esquecendo que tem câmeras, né? Ele acaba sendo ele... que a questão agora se faz isso com as câmeras... Imagina velado. Imagina velado, exatamente mocado, isso. Né? Agora sim. Aí a gente já viu o retrato do Daniel Alves também. Isso. Agora Robinho. Isso, exato. Nossa, os jogadores, sendo condenados, pelo menos acusados até certo ponto, outro condenado por estupro. Então, talvez, olha só, talvez uma lição drástica como essa sirva de amparo para que eles não cheguem a um ponto pior em que as coisas ficassem tremendamente mais complicadas do que já estão. Porque ali eles tiveram uma punição social. Isso. Agora, quando moral, né? Quando o doutor diz é crime, como que a justiça vai colocá-los no devido lugar? A gente já sabe que a Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu boletim de ocorrência. Sim, vai instaurar um inquérito policial. Esse inquérito policial vai apurar se aquela conduta que ele fez se enquadra dentro do tipo penal, em tese enquadra. Por isso, inclusive, que a emissora ela teve que tomar uma medida radical, porque ela precisava, olha só que coisa, ela precisava dar uma resposta imediata para a sociedade, porque a sociedade está olhando. O problema é, isso é normal, a vítima, e olha só, inicialmente a vítima, não, mas eu não achei. E a vítima começou a se culpar e chorar. Olha o grau que a gente chega. A vítima começa a se culpar por algo que ela foi vítima.
que deu causa a uma situação que nada mais é do que consequência daquilo que a pessoa fez. E ali, no caso, ela nem tinha provocado. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, meu argumento é que, né, minha defesa, a guria provocou. Nem diante dessa circunstância... Não, esse argumento é o argumento do sujeito que fala assim, eu posso... ela usou uma saia curta, e, portanto, ela me provocou e, portanto, eu fui lá e passei a mão nela. Não existe isso. É o espaço da pessoa. Você não pode... E quando a mulher fala não, não é não. Não, mas eu entendi que ela queria. Não existe isso, eu entendi que ela queria. Tanto que na lei da Espanha é muito claro, mudou essa situação do consentimento. O consentimento tem que ser de forma explícita. Não, mas implicitamente permitiu. Eu entendi. É o que prejudicou o Daniel Alves, né? Quando a gente vê pelas redes sociais os comentários, tem gente dizendo assim, mas e se fosse uma mulher roubando o beijo do cara? Entraria nesse contexto? Seriam aplicadas as mesmas regras e as mesmas normas de punição? Bom, a importunação ela não fala sobre sexo, não é se é homem ou se é mulher. Gênero, não tem a ver. Exatamente, não fala sobre o gênero, se é feminino ou masculino. Ou seja, ela aplica-se de ambas as partes. Pensa, eu sou um homem casado, aí a mulher vem e rouba um selinho. Ela tem uma importunação sexual, se eu denunciar isso, claro. Agora, qual que é o impacto maior? É o homem com a mulher. Por quê? Porque é uma prática, o estupro, é difícil você falar assim, olha, uma mulher estuprou um homem. Isso pode acontecer? A lei fala que sim. Agora, é possível pela qual isso acontecer de forma normal? Não é, mas se acontecer, pode ser denunciado? Pode. A questão é que as pessoas não podem normalizar o que é anormal. As pessoas não podem querer dizer que isso é uma brincadeira, isso está na festa, está na faculdade, tá na sala, a menina, o cara foi lá e passou a mão na bunda da menina. É importunação sexual, o sujeito vai ser punido. Todo mundo lembra da Sheila Mello, do El Chan? A loira do Tchan? Pois é, ela tem uma filhinha. Aí, ontem à noite, eu acho que eu vendo a confusão pela internet, já surgiu um trechinho de um podcast do qual ela participou, que ela conta que um dia ela foi pegar a menininha dela, agora não lembro o nome, na escola, e a garota saiu chorando, a filha dela saiu chorando. O que tinha acontecido? A menina tem 9 anos. Ela conta nesse podcast que a menina disse para ela que 4 colegas seguraram ela para um outro beijá-la, dar um selinho. Olha aí. E aí ela chegou para a direção para dizer, gente, eu estou indignada. O que aconteceu aqui foi uma importunação sexual. Sim. E aí a diretora, não, foi uma brincadeira. Não, brincadeira, essa é a frase da Sheila Mello. Brincadeira é quando todos participam porque desejam participar, estão a fim de brincar, né? Então utiliza essa história, é brincadeira, foi sem querer, não tive a intenção. Não existe isso. O espaço do outro é o espaço do outro, o corpo do outro é o corpo do outro. Ninguém pode tocar o outro sem a permissão do outro. Não existe, mas ela deu a entender ou ele deu a entender. Não existe isso. Isso é crime de importunação sexual e conforme for a situação, eu já disse, a pena é de 1 a 5. O delegado não pode arbitrar fiança, a pena passa de 4, a pena máxima, cabe ao juiz arbitrar fiança, caso seja preso em flagrante. Isso está acontecendo em Cascavel, a gente viu matérias, inclusive, de pessoas importunando sexualmente dentro dos transportes coletivos, que é a coisa mais normal normal que eu falo, de acontecer, não que é normal o que acontece, mas de denúncias, para que essas pessoas sejam punidas, para que esse contexto mude, sabe? Por isso que eu falo que começa na nossa casa, você que é pai, mãe de menino, já tem que ensinar isso. Eu ensino para minha filha, olha, tudo tem limite, você tem que impor um limite. Minha filha tem 11 anos. O seu filho acho que tem 10, 11 anos. Já com 8 agora. 8, vai fazer 9 8, 9. Desde criança você tem que já começar a falar, filho, menina, menino, aqui tem limite. Porque os pais e essa sociedade, essa cultura machista, essa coisa que o homem quer, ele pode, a mulher não. Sabe essas coisas? Ou sempre fizeram assim e nunca ninguém ligava pra... É igual bullying, né? A bullying hoje, a gente fala do bullying, né? Hoje está tipificado, fala, isso é bullying. Antigamente era brincadeira. Hoje é bullying. Não existe. Agora, a importunação, quando transformou em lei, porque ela ficava num vácuo. Né? Faz muito tempo não era estupro, 2018, bem recente. Recente por causa daquela situação que aconteceu em 2017, que eu estava falando, dentro de um transporte coletivo em São Paulo, em que um sujeito se esfregou numa moça e ejaculou no pescoço dela. Agora você imagina, aí quando ela viu o sêmen no pescoço dela, ela começou a gritar e prenderam e levaram o sujeito para lá, o que era? Constrangimento.
é uma contravenção penal, inclusive esse artigo da Lei das Contravenções Penais, ele foi inclusive revogado em razão dessa lei, a Lei 13.718, que instituiu o artigo 215A do Código Penal, porque é mais grave, e o outro era tão insignificante que o sujeito saiu, entrou pela porta da frente e saiu, e no outro dia parece que praticou a mesma coisa e foi preso novamente. Então, olha como que a sociedade teve que... demorou, o código é de 1941, demorou para considerar aquilo que o sujeito... eu tenho desejo, eu tenho vontade, então eu vou lá pôr a mão na mulher. Eu vou roubar um beijinho dela. Controle emocional é tudo na vida, a gente precisa de mais equilíbrio. Se você discorda disso, dane-se, porque vai ter que se enquadrar. E vai responder por isso. Vai ter que ser assim. Então, você pode não concordar, você pode continuar fazendo, mas ciente das consequências. Exatamente. E mulher, denuncie. Denunciar, fazer porque é assim que a gente muda a questão de uma cultura machista, uma cultura em que o homem quer, ele pode. Denuncie. Tem que haver punição e os magistrados têm punido com severidade esse tipo de situação. A gente está num processo, gente, de evolução da humanidade. Dá uma confusão, uma bagunça no começo, mas é para depois ficar tudo mais Vanessa, organizado. é assim, isso acontece muito. Esse caso que deu uma repercussão maior, porque nós estamos falando de um reality que milhões de pessoas assistem diariamente. Então criou-se e muitas pessoas falam, eu acho que foi radical demais. Isso foi só uma brincadeira. É aquela questão de você relativizar o que é grave, dizendo que isso é normal. Não é normal, as pessoas têm que entender que não é normal. E agora a repercussão deu porque são pessoas conhecidas, pessoas que estavam sendo assistidas todos os dias, que essa notícia e essa informação chegou dentro dos lares. Mesmo que você não assista ao reality, você fica a par da notícia. Exato. E é por isso que a gente traz à tona aqui também. Porque não tem como não saber que isso aconteceu. Exato. Qualquer pessoa que tem um celular na mão, que veja uma rede social, já está por dentro desse assunto. Para fechar, para eu te liberar, doutor Luciano, o que caracteriza estupro? Somente penetração? Não. O estupro também, a lei evoluiu, né? A pessoa, ela agarra a pessoa, passa a mão, faz o sexo oral, por exemplo, força a pessoa a fazer um sexo oral, força a pessoa a fazer outras circunstâncias de passar a mão e tal, que é diferente da importunação sexual, né? Ela é considerada estupro e a punição é a mesma e o crime é hediondo. Então, olha a gravidade, né? As penas aí são altíssimas. Só para a gente mostrar a linha tênue entre a importunação e o crime de estupro que leva para a prisão mesmo. Exato. E ainda tem a lei da cadeia, né? E tem a prisão dentro da prisão, porque a própria massa carcerária não admite a questão do crime. Por exemplo, o cara está lá preso por homicídio, por latrocínio, mas ele não aceita o estuprador. Olha que situação. Ou assassino de criança, ou assassino de mulheres. Os homens, dentro da massa carcerária, tem esse problema ainda de ficar no seguro para que eles não morram pela própria massa carcerária. Muito obrigada. Né? Obrigado pelo convite. Bom final de semana. Igualmente. Uma conversa, inclusive, proposital para uma bela sexta-feira em que todo mundo vai para a noite, né? Pense bastante antes de você olhar. Eu gostei daquela moça na festa, eu vou chegar a ela e vou já tentar roubar um beijo, passar a mão. Isso é importunação sexual, isso é crime. Fique atento.